Na verdade, a síntese de todas essas discussões de hoje, elas correram por conta exatamente da questão da imortalidade da alma. Esse é um ponto essencial da doutrina espírita. A percepção de que a vida continua e tudo que decorre disso, porque todos os demais argumentos que o espiritismo nos traz sobre o que seja o existir, decorrem disso, da compreensão de que a vida continua. É a vida continuando que nos liberta da depressão. É entender que a vida continua que dá sentido ao nosso existir. É entender que a vida continua que nos dá a força para lidar com os nossos conflitos familiares e as dores da convivência com os nossos filhos difíceis. É a compreensão da imortalidade da alma, que nos consola o coração quando os nossos entes queridos partem. É entender que existe a imortalidade da alma para que a gente questione sobre reencarnações, quem foi reencarnação de quem era o quê, qual o sentido e conceito de todas essas coisas. Então, na raiz de todos os conteúdos que o Espiritismo nos apresenta, está, na base de tudo, a ideia da imortalidade. E hoje, especificamente, é um dia de nós consagrarmos a nossa lembrança à imortalidade, ao dom de nós percebermos que a morte não foi capaz de separar os nossos corações das pessoas que tanto amamos. Saber que vamos existir para sempre é extremamente consolador. Saber que seremos almas felizes é extraordinário. Saber que o nosso futuro é venturoso e que nenhum de nós está fadado ao insucesso. Saber que Deus nos socorre e que o mundo espiritual se mobiliza a nosso favor é de uma grandiosidade extraordinária, porque dá sentido às nossas vidas, preenche as nossas existências de uma paz quase que infinita, porque começamos a perceber a extensão da misericórdia e do socorro de Deus nos nossos dias. Exatamente por isso é que nós devemos sempre agradecer a Deus por todo esse conhecimento que Ele nos faculta e poder dizer assim: querido Senhor das nossas vidas, que nos resgataste da escuridão das nossas dores, da imensidão das nossas tristezas e da nossa cegueira espiritual, oferecendo para nós a porta extraordinária do conhecimento espírita. Quando nos achávamos perdidos pelos conceitos do mundo, quando nos encontrávamos tragados pelos valores da terra e vencidos pela tristeza que tomava as nossas almas, nos dando a sensação de que não valia a pena existir. E porque os nossos entes queridos haviam partido nos deixando na solidão. Quando todos esses sentimentos poderiam ser capazes de arrastar as nossas almas na direção da escuridão profunda e precipitar os nossos corações no fosso escuro da dor, do erro, da desesperança e da morte. O teu coração grandioso derramou sobre as nossas almas a oportunidade sublime de conhecermos da vida após a morte. Nos trouxe de volta a vida verdadeira e colocou luz sobre as nossas almas, iluminando o nosso entendimento e trazendo propósito para o nosso existir. Nossas almas, então, ouvindo o teu chamado, Senhor, conseguiram se levantar do fosso em que se encontravam. E ainda que os nossos joelhos estivessem desconjuntados, nós conseguimos erguer as nossas mãos
e tu as tomaste, Senhor. E por isso te somos muito gratos. Te somos gratos não somente pelo conhecimento que tu nos ofereceste, mas mais do que isso, pela forma doce que nos trouxeste para ensinar a verdade da vida. Porque a luz que tu nos ofereceste não foi a luz que cegou as nossas almas de tanta intensidade, mas foi a luz branda do teu amor, que nos trouxe da escuridão para que reconhecêssemos a grandiosidade da luz. Trouxeste-nos, Senhor, de volta, e não nos ofereceste apenas o conhecimento que sacia os nossos cérebros, mas muito mais importante do que isso, colocaste-nos nos teus braços para que pudéssemos nos acolher das nossas tristezas, das nossas saudades e das nossas angústias. Ouvimos novamente a voz de teu Filho dizendo: vinde a mim, todos que vos achais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. E foi assim que nos colocamos nos teus braços, Senhor, confortados com a certeza de que a morte não existe, para sabermos que os nossos parentes vivem, que os nossos amores continuam vivos e que permanecem conosco, preenchendo as nossas existências da sua presença e da certeza, Senhor, do nosso reencontro. Dá assim a cada um de nós, nesse momento, a capacidade íntima de podermos perceber de mais perto o envolvimento daqueles a quem tanto amamos, levando os nossos melhores sentimentos aonde quer que eles estejam nesse momento, envolvendo os nossos entes queridos que partiram, na graça do nosso amor e do nosso desejo de que eles estejam bem. E se for, Senhor, da tua vontade, deixa-nos perceber a presença deles em redor de nós também. Que não somente os nossos pensamentos sigam até eles, mas que possamos também sentir o abraço e a presença daqueles que tanto nos amam, que nos sustentam, a nos dizerem dos seus amores, das suas saudades, mas das suas consolações. Deixa-nos perceber nossos irmãos que partiram, nossos amigos, nossos pais e nossos filhos, nossos cônjuges amados, que possamos sentir a presença de todos aqueles que são os nossos entes queridos, a nos envolver nesse momento em que a humanidade tanto pensa neles como se fossem mortos, mas sabemos que vivem e que estão conosco. Por esse conhecimento extraordinário que nos trouxe de volta à vida, que nos deu condição de superarmos a nossa pequenez e que reestruturou as nossas existências para que fôssemos capazes de, por entre lágrimas, perseverarmos no caminho e no propósito que tu nos apontaste. Nós te rendemos graças, Senhor. Nós te agradecemos profundamente. E aproveitamos para te rogar pelos lares que isso desconhecem, de rogar pelos lares que não sabem que a vida continua, que estão sendo vítimas do materialismo
que derramou o seu manto negro sobre nossa humanidade, cegou os nossos olhos, Senhor. Que a tua luz infinita, que o teu amor sem par consiga varrer de alguma forma a escuridão sobre a qual estamos imersos e que uma réstia que seja da consolação infinita que reside em ti possa varar essa espessa nuvem que nos impede de sentir a espiritualidade, para que as mães possam sentir a vibração da presença de seus filhos essa noite. Que os seus corações sejam tomados pela presença dos nossos amigos espirituais, preenchendo suas almas quase que inconsoláveis da sensação de que seus filhos vivem. E esse conhecimento, Senhor, se espraie por sobre a nossa humanidade tão carente. Que a imortalidade da alma nos desperte para saber não somente que os nossos parentes vivem, mas que nós também vamos viver. Que nós iremos encontrar a consequência dos nossos atos, para que as nossas almas ganhem força no propósito de transformação. Que nós tenhamos mais lucidez nos caminhos que trilhamos e que façamos mais esforços para vencermos as nossas dificuldades e sermos verdadeiramente bons. Que seja a imortalidade da alma o grande farol a nos dar a certeza de que precisamos mudar e nos transformar. Ó Senhor, bendita mensagem consoladora do Espiritismo, que nos resgata de inúmeras formas para a majestade das glórias do teu reino. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos. Que a tua paz e a tua misericórdia permaneça sobre as nossas almas, iluminando os nossos melhores propósitos e dando a cada um de nós a certeza crescente de que é o teu amor que rege as nossas vidas e que nós nos encontramos inteiramente sob a tua proteção augusta e sob a tua infinita paz. Muito bem, a nossa gratidão mais uma vez a todos que estiveram conosco nestas 2 horas de live de Pinga Fogo hoje. Jorge, Deus te pague, viu? Como diria o Simão Pedro. Muita paz, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado. Uma boa noite para todos nós. Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas e que nós saibamos aproveitar o que significa entender que a vida permanece para sempre.